Graças a Deus, meus irmãos, muito bem-vindos mais uma vez. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos e meditações, nossas mensagens no livro de Atos. Nós estamos caminhando pela jornada aqui que nos é apresentada por Lucas, né, o autor do Evangelho de Lucas, também é o autor do livro de Atos. Ele vai nos apresentar aqui os primeiros 30 anos da igreja, dando continuidade ao relato que ele já havia iniciado no livro de Atos, no seu primeiro livro, no livro de Lucas, né, no Evangelho de Lucas, o seu primeiro livro. Ele então, nós estamos caminhando, vendo o avançar da igreja. Nós já vimos as primeiras etapas ali da igreja, os primeiros confrontos, os primeiros problemas, e na semana passada nós chegamos ali aos desdobramentos do Concílio de Jerusalém. Nós vimos ali o caminhar da igreja ali, como é que Deus guia a igreja em meio à missão, né? Nós vimos Deus guiando a igreja por meios ordinários. Nós vimos que Deus continua guiando a igreja por meios extraordinários, e nós vimos também que Deus continua guiando a igreja apesar das nossas falhas e limitações. Diante disso, nós vimos também que no finalzinho ali daquele momento da preparação da segunda viagem missionária ali, houve o rompimento entre Paulo e Barnabé, e uma nova equipe se formou por Paulo, Lucas, Silas e Timóteo, tá? E nós vimos que no finalzinho ali do retrato eles tiveram uma visão na cidade de Trode, de um homem macedônico, né? Um homem com vestimentas e aparência macedônica, né? Pedindo para que eles atravessassem o mar e fossem para o continente europeu, né? Então eles atendem esse chamado, entendem que é Deus guiando eles na viagem, e seguem então para a Macedônia. Chegando na Macedônia, o apóstolo Paulo e aquela equipe ali, eles entram na cidade de Filipos, né? A cidade de entrada no continente europeu foi a cidade de Filipos. Lá eles encontraram uma mulher chamada Lídia. Eles então pregaram o evangelho, e ao pregar o evangelho para aquela mulher, né, ali no local de oração, ela se converte, ela tem um encontro genuíno com Cristo, e aí uma igreja começa a se organizar, uma igreja começa a existir ali, e essa igreja vai servir de porta de entrada para o evangelho na Europa, no continente europeu. E é interessante que nós vimos ali que tem algumas características interessantes nesse primeiro trechinho ali do capítulo 16, ali entre o verso 11 e o verso 15, nós vamos ver ali um certo comportamento padronizado dos apóstolos, que é um comportamento de estar sempre em oração, e em oração pública e comunitária. Você vai ver lá, o trecho que nós vamos meditar é um pouquinho mais para frente, mas esse trechinho ele também fez parte da nossa meditação na semana passada. Mas o interessante é que você vai perceber que o apóstolo Paulo e aquela equipe encontra Lídia porque eles haviam encontrado um local de oração, né? E na sequência o texto vai dizer que eles costumeiramente estavam indo a esse local de oração, demonstrando que há ali uma característica de comportamento repetitivo da igreja primitiva, uma igreja que de fato deseja experimentar o poder de Deus, experimentar a ação do poder de Deus, né, ser instrumento para o poder de Deus, para a transformação da vida das pessoas por meio do Evangelho. Deve ser uma igreja que abraça a oração como uma prática costumeira, como uma prática pública e como uma prática também coletiva, uma prática do corpo da igreja mesmo, de estar reunidos juntos para orar. Sempre comento com os irmãos nas nossas reuniões de oração na nossa igreja que Deus tem um prazer especial em atender as orações que a sua igreja faz coletivamente. Se não houvesse razão para isso, Deus não havia instituído o culto, não havia ordenado a nossa união, e a oração não seria parte essencial do culto ao Senhor. Então, nesse sentido, nós vemos aqui algumas características. Nós vamos ver ali que no verso 16, o apóstolo Paulo vai falar, no verso 16 do capítulo 16, o texto de Lucas vai nos dizer que eles por vários dias iam a um local de oração. Tá? Nessas indas e vindas, eles vão encontrar alguns personagens da nossa leitura que faremos logo mais,
e a partir disso nós vamos tirar algumas lições. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 16, nós vamos ler do verso 16 ao verso 40. Tá? Do verso 16 ao verso 40. Me acompanhe na leitura, o texto diz o seguinte: E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que lhes desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando aos protetores, aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costume que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. E este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés nos troncos. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos estão aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhes pregavam a palavra de Deus e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: Põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras. Os pretores ordenaram que fosse exposto em liberdade. Agora, pois, sai e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: Sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora, às ocultas, lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e, relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirasse da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia. Vendo os irmãos, os confrontaram, então partiram. Vamos orar? Senhor, dá-nos graça, dá-nos misericórdia, dá-nos iluminação, Pai, para que possamos agora entender a Tua Palavra e tirar dela lições para as nossas vidas que possam nos transformar e nos moldar à imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos a compreender o que Tu deseja falar conosco. Abre os olhos de quem precisa Te enxergar, abre os ouvidos de quem precisa Te ouvir, que a Tua mensagem hoje chegue ao coração daqueles que precisam ouvir a Tua Palavra. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, como eu estava falando, fazendo um preâmbulo do texto, o apóstolo Paulo chega junto com a sua equipe missionária na cidade de Filipos, e nessa cidade ele então inicia ali um processo de evangelização. Ele está, como ele faz em todas as cidades, ele primeiramente estabelece uma estratégia, um método de aproximação. Normalmente ele procura uma sinagoga, ou então ele procura algum grupo onde ele possa começar um trabalho de evangelização, e ele aparentemente começa esse trabalho de evangelização com esse grupo de senhoras que está ali à beira do rio,
nesse local que era um local chamado local de oração. Nós vemos ali entre os versos 11 e 15 que no sábado, né, o verso 13, o Lucas vai nos dizer que no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos ali, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Então, aparentemente, eles repetem esse comportamento, e nessas indas e vindas, eles acabam tendo esse encontro com essa jovem que está possuída de um espírito de adivinhação. E daqui nós vamos tirar a nossa primeira lição desse texto, a primeira lição que nós queremos aplicar às nossas vidas. A primeira lição que nós tiramos é que em Cristo, todo cristão tem autoridade contra as forças das trevas. Nós vamos ver que nesse verso aqui, entre os versos 16 e 18, Paulo tem um encontro com os apóstolos, na verdade Paulo e mais os discípulos que estão com ele ali, a equipe missionária que está com ele, tem esse encontro por alguns dias. Por vários dias eles vão passando, indo para esse local de oração, e todos os dias eles cruzavam com essa jovem. E essa jovem, então, que estava possuída de um espírito de adivinhação, ela então começa a clamar, falar que aqueles homens que eram enviados do Deus Altíssimo, que pregavam a mensagem da salvação, e aparentemente, embora a mensagem que esse espírito traga seja uma mensagem genuína, uma mensagem aparentemente que confirma quem de fato são aqueles homens, o que nós percebemos é que ali há uma dissimulação do inimigo, porque não interessa ao inimigo render glórias a Deus, mas aparentemente há ali uma intenção de atrair a atenção aos apóstolos, aos homens, aos homens que estão ali, talvez na expectativa aqui de embaraçar o que aqueles homens de fato iriam fazer. As forças ocultas, as forças malignas, as forças do mundo espiritual caído, de fato, têm consciência do poder do Evangelho. Eles já vêm testemunhando desde a chegada de Jesus Cristo, desde do momento em que Cristo está encarnado entre nós e começa o seu ministério. Eles já perceberam que em nome de Cristo, em nome de Cristo, essas cadeias espirituais são quebradas. Nós podemos lembrar, inclusive, lá dos evangelhos mesmos, o relato de que Jesus Cristo despacha um grupo de 70 discípulos e dá a eles poder para, inclusive, expulsarem demônios, e quando eles voltam dessa viagem missionária, eles voltam alegres, voltam efusivos, dizendo exatamente isso a Jesus Cristo, que em nome de Cristo os demônios obedeciam eles, os demônios obedeciam às suas ordens, e de fato eram pessoas que estavam sendo atormentadas por esses demônios, eram libertas. Então esse processo de clamar ali, chamar a atenção para os apóstolos, não nos parece ser um processo de apenas de reconhecimento de quem eles são, mas parece ter ali um elemento de trazer algum tipo de confusão, algum tipo de atenção desnecessária, ou alguma atenção que na verdade tirasse o foco de Deus e colocasse o foco nos apóstolos, nos homens, né? Até talvez tentando chamar a atenção para a vaidade deles. Mas o ponto interessante aqui disso é nós percebermos que essa relação que o apóstolo Paulo tem com essa jovem, ou com esse espírito que está possuindo essa jovem, nos ensina muito sobre essa questão da realidade espiritual. A primeira é que de fato existe uma realidade espiritual, existe um mundo espiritual que muitas vezes nós, especialmente igrejas de tradição mais histórica, tendem a ignorar por algumas razões, achar que isso é mais coisa de igrejas pentecostais ou neopentecostais, e muitas vezes se ignora que existe uma realidade de um mundo espiritual, e que pessoas são atormentadas de fato por espíritos malignos, pessoas que muitas vezes se envolvem com esse mundo espiritual em algum tipo de culto ou ambientes que são propícios a isso. Então, de certa forma, há sim uma demonstração, uma negligência por parte de uma parcela da igreja para essa realidade. De fato, em muitos lugares, pessoas estão sendo atormentadas, estão sendo possessas por espíritos malignos, e o interessante aqui é que o apóstolo Paulo nos ensina como lidar com essa situação.
Preste atenção aqui que o apóstolo Paulo olha para essa jovem, olha para o espírito, na verdade, ele fala com o espírito, ele não fala com a jovem, ele não ignora a presença dele, tá? E ele simplesmente olha para aquele espírito e ele então dá uma ordem, ele não traça uma conversa com esse espírito, ele não tenta fazer uma espécie de círculo de oração, ele não tenta fazer uma campanha de libertação, ele não tenta fazer um culto de libertação, ele não tem que subir ao monte para jejuar e orar, ele não faz nenhum tipo de preparativo, ele olha para aquela jovem, ele olha para aquele espírito que está atormentando aquela jovem e ele dá uma ordem. No verso 18 nós vamos ver que o Lucas nos diz o seguinte: isso se repetia por muitos dias, ou seja, por vários dias aquela jovem estava sendo atormentada, os apóstolos passando, percebendo aquela situação. Lucas não nos explica a razão pela qual os apóstolos toleram aquilo por tantos dias, tá? Infelizmente o texto não nos dá essa informação, mas o que nós podemos perceber é que o apóstolo Paulo vai percebendo aquilo e vai percebendo inclusive outros elementos que estão associados àquilo, que nós vamos falar um pouco mais à frente também, um pouco da exploração que é feita em cima do sofrimento daquela jovem. Então, ao longo desses dias, o apóstolo Paulo então olha aquela situação e de repente, em um determinado momento, o apóstolo Paulo, já como diz o verso, então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Então perceba que não tem nenhum ato profético, não tem mandinga, não tem degraus de libertação, não tem culto da libertação, não tem círculo de oração. Paulo dá uma ordem em nome de Jesus e ponto. Tá? Não precisamos hipervalorizar o mundo espiritual, mas também não podemos menosprezar o mundo espiritual. E muitas vezes a gente tem a ideia de que dentro desse universo espiritual há uma batalha entre dois grandes deuses, o demônio, né, o Satanás, e Jesus Cristo, quando na verdade isso não existe. Tá? Embora muitos crentes achem que o mundo espiritual deve ser algo que nós devemos nos preocupar com muita ênfase, está sempre nesse processo de batalha espiritual, de expulsar demônios de lugares, de conquista de territórios, como se a gente estivesse numa disputa, como se Deus estivesse numa disputa territorial com Satanás. Na verdade, Deus é o Senhor de todas as coisas, Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas, e Satanás, como diz inclusive uma frase que é atribuída a Martim Lutero, que diz que até o diabo é o diabo de Deus. Até o diabo é criação de Deus e está sob o controle de Deus. Então, nesse sentido, muitas vezes a gente busca, a gente se envolve com esse processo de batalha espiritual e hipervaloriza esse processo, quando na verdade nós temos que entender que a nossa relação com esse mundo não é uma relação mediada por nós mesmos, mas mediada pela obra de Cristo Jesus. Por isso o apóstolo Paulo diz: olha, em nome de Cristo, saia dela. Em nome de Jesus o Cristo, saia dessa mulher. Perceba que não há diálogo, não há entrevista, não há conversa, não há bate-papo entre o apóstolo e o Espírito. Ele simplesmente dá uma ordem direta ao Espírito. E muitas vezes nós ignoramos também o mundo espiritual, especialmente algumas igrejas que se consideram um pouco mais racionais, ignoram essa realidade. Como eu disse anteriormente, nós não podemos hipervalorizar, mas nós também não podemos subvalorizar, nós também não podemos simplesmente ignorar. Esta realidade existe e todo crente precisa estar habilitado a lidar com isso quando e se por acaso for confrontado com essa realidade. Agora, muitos crentes, porque subvalorizam ou porque minimizam a realidade espiritual, muitas vezes ignoram e às vezes até têm um certo temor por achar que não são capacitados a enfrentar um exorcismo, a enfrentar uma batalha espiritual nesse sentido, um processo de expulsar um espírito maligno que esteja se apoderando de alguém, porque muitas vezes nós achamos, uma parcela da igreja acha que precisa ter um grau de santidade específico, um grau de santidade maior para poder enfrentar. E muitas vezes é um medo de ser envergonhado, é um medo de muitas vezes
olharmos para essas pessoas possessas e segredos do nosso mau comportamento serem revelados. O que nós precisamos entender é que nós nos relacionamos com o mundo espiritual não é mediante a nossa capacidade ou os nossos méritos. Nós nos relacionamos com o mundo espiritual mediante a obra de Cristo na cruz. Nós não enfrentamos o mundo espiritual com base nos nossos méritos e nosso eventual moralismo. Nós enfrentamos o mundo espiritual com base nos méritos de Cristo. Enfrentamos o mundo espiritual em Cristo Jesus, pois ele venceu todas as potestades na cruz. Paulo nos diz lá em Colossenses capítulo 2, verso 15, ele vai dizer o seguinte: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ou seja, em Cristo e somente em Cristo, todo cristão tem autoridade contra as forças das trevas. Jesus Cristo é o Senhor de toda a criação. Paulo expulsa aquele espírito e ao mesmo tempo que ele liberta aquela mulher do domínio maligno, o apóstolo Paulo também liberta aquela mulher de um sistema de exploração e de abuso. Então, o que nós precisamos perceber aqui é que nesse universo espiritual, nessa nossa relação com o mundo espiritual, nós precisamos entender que todo cristão tem que estar preparado para essa realidade, porque ele pode se deparar com esse universo. E uma vez que nós nos deparemos com esse universo, ou com essa realidade, ou com uma experiência com alguém que esteja sofrendo nessa situação por algum tipo de domínio maligno em sua vida, cabe ao cristão, como um portador do Evangelho, como um representante do reino da luz, como um representante dos filhos da luz, trazer luz ao meio das trevas. E nós precisamos entender que a nossa relação com esse universo não é baseada na nossa meritocracia própria, não é baseada no nosso moralismo, no nosso comportamento ilibado. Nosso relacionamento com esse mundo espiritual é baseado nos méritos e na obra de Jesus Cristo. É em nome dele que nós expulsamos os demônios, é em nome dele que nós trazemos libertação às pessoas que estão cativas e possessas e dominadas por esse universo. E aqui o interessante é que o apóstolo Paulo, ao expulsar o espírito mal daquela mulher, ele liberta ela, mas ele, ao mesmo tempo que liberta ela do domínio espiritual maligno, ele também vai trazer àquela mulher uma liberdade de um processo de exploração que ela estava sofrendo. Porque a mazela que acometia aquela mulher, o fato dela estar possessa por um espírito de adivinhação, virou uma fonte de lucro para os seus proprietários. Ela era uma escrava e, na condição de escrava, ainda que ela não tivesse liberdade total sobre a sua vida, mas no estado em que ela estava, um estado deplorável de abuso espiritual, de domínio espiritual e de degradação espiritual, ao invés dos seus proprietários se compadecerem dela por alguma razão, não, eles simplesmente usam ela como uma espécie de máquina de fazer dinheiro. Porque, afinal de contas, quem é que não tem interesse em saber o seu futuro, saber a sua vida, saber dos oráculos da vida para que possamos fazer escolhas melhores, né? E, inclusive, havia dentro da cultura grega e dentro da cultura do Oriente Antigo, do Oriente Próximo Antigo, especialmente ali na região da Grécia, toda essa cultura dos oráculos, né, dos oráculos de Delfos, dessas pessoas que em tese eram capacitadas pelo espírito de Piton, né, que é dentro da mitologia grega, é aquele que foi subjugado por Apolo e recebia de Apolo as informações, era um neto de Apolo, ele recebia as informações do próprio Apolo, e ao receber essas informações ele então transmitia essas informações a outras pessoas, e aí você tinha todos esses oráculos de Piton espalhados pela Grécia. Tinha um muito famoso na época da vivência aqui do apóstolo Paulo, tinha um oráculo muito famoso que ficava em Atenas, né? E nesse processo então as pessoas, ao saber que tinha uma espécie de oráculo de Piton itinerante, eles realmente procuravam aqueles homens, os donos daquela escrava, daquela moça, e pagavam provavelmente muito dinheiro para receber as revelações que aquele espírito podia trazer a eles. Então, nesse processo, quando o apóstolo Paulo liberta aquela mulher daquele espírito,
ele também liberta ela de um processo de abuso, de um processo de exploração, de um processo de exploração de uma mazela que estava cometendo a ela. E isso nos leva à segunda lição do texto. A segunda lição do texto que nós temos hoje, do trecho que nós lemos, é que o Evangelho sabota sistemas de opressão religiosa e abuso de poder político. Então, essa prática dessa cultura religiosa institucionalizada dentro do mundo grego antigo, que muitas vezes as pessoas simplesmente ignoravam que aquela moça estava sofrendo, porque se nós percebermos ao longo de todos os relatos, no Novo Testamento especialmente, os relatos dos casos de possessão demoníaca que são relatados no Novo Testamento, ninguém está possuído por um espírito maligno e está em sã consciência, está tranquilo, está muito bem. Todos eles estão em sofrimento. Não só um sofrimento espiritual, mas muitas vezes um sofrimento físico, um sofrimento mesmo que é demonstrado externamente por elementos que estão dentro do no comportamento da pessoa. Tá? Então é muito provável que aquela moça não só estivesse em sofrimento espiritual, mas também em sofrimento físico por conta daquela possessão, do fato dela estar possessa por um espírito maligno. E aquilo simplesmente era ignorado pelas pessoas. Por quê? Porque era um sistema onde as pessoas simplesmente queriam explorar aquela pseudo-vantagem que aquele espírito de adivinhação trazia para eles. Então a mazela daquela mulher era explorada sem nenhum tipo de escrúpulo, sem nenhum tipo de preocupação. E quando o cristianismo chega dentro da realidade em que esse tipo de instrumentalização é real, o cristianismo traz uma ruptura, ele traz de fato ele sabota esses sistemas. Então nós percebemos que quando nós vivemos o cristianismo genuíno, o cristianismo que de fato leva uma mensagem de libertação às pessoas, nós nos depararemos com sistemas que muitas vezes estão preocupados em subjugar pessoas, em destruir pessoas e ignorar o sofrimento das pessoas. E quando isso acontece, nós como cristãos devemos viver o Evangelho de forma pública, e ao viver o Evangelho de forma pública, nós confrontaremos esse sistema. E ao confrontar esse sistema, isso pode nos trazer problemas, porque o cristianismo público, naturalmente, ele é contracultural, ele é contra-sistemático, ele é contra o sistema, porque muitas vezes o sistema está preocupado em manter o status quo de abuso de pessoas em determinadas situações, e quando o cristianismo chega, ele inverte esses valores, porque na visão cristã, o outro é importante. E por que o outro é importante? Porque ele é da mesma nacionalidade? Porque ele é da mesma cor? Porque ele é da mesma raça? Não, porque ele é imagem e semelhança de Deus. Ele, sendo imagem e semelhança de Deus, ele tem dignidade intrínseca. E ao ter dignidade intrínseca, como criação de Deus, como imagem e semelhança de Deus, ele deve ser tratado com dignidade, deve ser tratado com proteção e deve ser tratado com respeito. Então o cristianismo vivido de forma pública naturalmente confrontará esses sistemas opressores, esses sistemas que muitas vezes colocam a vida alheia em segundo grau, em prol muitas vezes de apenas desejos econômicos ou desejos monetários, ou apenas de uma manutenção de um status de dominação. Então nesse processo, viver esse cristianismo público muitas vezes pode dar problema, muitas vezes pode ser problemático. É muito fácil nós vivermos o cristianismo nas nossas esferas particulares, dentro das nossas casas, nos nossos cultos, dentro da nossa igreja. Agora então, que nós estamos nesse processo de isolamento, né, esse longo e doloroso processo de isolamento, tem sido muito fácil até as pessoas, você liga lá o seu YouTube, tem muitas lives, liga o seu Instagram, tem muitas lives, então você não precisa muitas vezes nem sequer aparentar ou sair de casa ou carregar uma Bíblia, porque nesse universo agora de isolamento, você vive o cristianismo na sua esfera particular, na sua esfera caseira.
Mas o cristão não foi chamado para viver o cristianismo somente na sua esfera particular, na esfera caseira ou na esfera íntima. O cristão foi chamado para viver o cristianismo na esfera pública, no ambiente público, combatendo esses sistemas de opressão, combatendo esses sistemas, sabotando realmente esses sistemas de opressão, seja de opressão religiosa, seja de opressão política, seja de poderio político. Então, nesse processo, nós vimos que quando o cristão vive publicamente a sua fé, ele enfrentará problemas, pois os sistemas que regem o mundo nem sempre são amistosos à verdadeira fé cristã. Quando o evangelho real chega na vida de uma cidade, ele começa a subverter os valores, ele começa a subverter os sistemas que buscam enaltecer tão somente o homem e não a Deus. O evangelho não se amolda a sistemas humanos, ele expõe as falhas e a hipocrisia humana. E nesse processo dele expor a hipocrisia humana, isso nos leva à próxima lição do texto. A próxima lição do texto que nós temos é que o cristão ele faz escolhas baseadas em propósitos maiores que o seu bem-estar ou alívio pessoal. Quando o apóstolo Paulo decide expulsar o demônio daquela moça, expulsar o espírito de adivinhação daquela moça, ele sabe muito bem o que ele está fazendo. E ele faz aquilo porque ele está imbuído, ele é guiado não pelo desejo de bem-estar pessoal, ele é guiado por uma força maior do que ele, algo que é mais importante do que ele, que é o anúncio do Evangelho, a libertação por meio do Evangelho, o anúncio de salvação a todas as pessoas que possam ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo sabe bem que ele pode e vai enfrentar problemas. Ele está mexendo não só com o universo espiritual, mas ele está mexendo também com o universo político e econômico daquela cidade. Ele está mexendo com uma fonte de riqueza dos proprietários daquela mulher, que era de fato algo muito importante para eles. O texto inclusive diz, no verso 19, que os patrões dela, os donos daquela mulher, disseram o seguinte: vendo os seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro. Perceba só, eles não estavam preocupados com a situação daquela mulher, eles estavam preocupados, a esperança deles era o lucro, era o dinheiro que eles receberiam ou estavam recebendo por meio do sofrimento daquela mulher. Então, vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarraram em Paulo e Silas e os arrastaram para a praça à presença das autoridades. Então, nesse processo, nós percebemos que o que motivava os apóstolos ali não era o seu bem-estar, porque seria muito mais cômodo para eles ter ignorado aquela mulher. Vamos fazer o seguinte: o Paulo poderia ter dito, Lucas, Silas, Timóteo, todo dia a gente faz aquele caminho, a gente passa e tem aquela mulher que fica lá falando. Vamos fazer o seguinte: amanhã vamos por outro caminho, a gente não mexe com isso não, porque tem muita gente poderosa. Mas eles são movidos não pelo seu desejo do seu próprio bem-estar, mas eles são movidos por um propósito maior. O propósito maior é o anúncio do Evangelho, é o anúncio da libertação. E isso deve ser uma característica do cristão. O cristão que vive na esfera pública sabe que, ao viver o seu cristianismo genuíno, ele fatalmente enfrentará sistemas que são contrários ao cristianismo, são contrários à fé cristã, e muitas vezes isso pode gerar problemas. O problema é que o cristão precisa ter esperança não no seu bem-estar pessoal, ele precisa ser movido pelo desejo de anunciar a justiça de Deus a todas as pessoas, de anunciar o Evangelho libertador a todas as pessoas, mesmo que para isso nós tenhamos que mexer com as estruturas políticas do nosso país, as estruturas políticas da nossa sociedade, as estruturas autoritárias e dominadoras da nossa sociedade. O cristão precisa viver o cristianismo na esfera pública a ponto de estar preparado para enfrentar todo tipo de oposição. A oposição espiritual, obviamente, nós vamos enfrentar, mas também enfrentaremos a oposição dos homens que querem manter um sistema que muitas vezes não está preocupado com o bem comum, mas está preocupado apenas em manter um sistema de exploração, um sistema de dominação, um sistema de abuso de pessoas. Então, nesse quesito, nós percebemos que os apóstolos eles estão se movendo ali por propósitos maiores. Tá? E aí o que acontece com eles? Eles são presos, eles são açoitados, eles são humilhados. O texto diz que os magistrados, né, os pretorianos aqui, os responsáveis pelas cidades, os magistrados aqui
no texto são representantes do governo romano na cidade local, eram uma espécie de autoridade máxima na cidade. O texto diz que eles rasgaram as roupas dos apóstolos, deixaram os apóstolos seminus ali na frente de todo mundo, humilhando eles diante de toda a população. O texto diz que inclusive a população se move contra eles, há um movimento ali, meio quase que de linchamento ali. Eles são surrados em praça pública, e não é uma surrinha, uma varetinha, uma chicotadinha, não, é uma surra, de fato grosseira, estúpida, e que de fato fere aqueles homens. E o interessante é que depois eles são jogados no cárcere, são presos. A liderança política olha para aqueles homens e enxerga algum tipo de ameaça no comportamento deles, porque com apenas uma palavra do apóstolo Paulo, o espírito sai daquela mulher. Então eles percebem que há algo a se preocupar. E de fato, quando um cristão verdadeiramente vive o cristianismo na esfera pública, ele trará preocupações às pessoas, porque o cristão que vive genuinamente o seu cristianismo, não só na esfera particular, mas na esfera pública, ele será um arauto da justiça do Senhor por onde quer que ele esteja, ele será um arauto da verdade do Senhor onde quer que ele esteja, e isso incomodará outras pessoas. Isso incomodará porque onde a verdade é apresentada, a mentira se sente incomodada. Onde a luz é acesa, as trevas vão se dissipando. Então, nesse processo, os apóstolos são presos, são lançados na cadeia, e o texto é interessante porque eles são lançados na cadeia interior, lá na cadeia mais funda, né? Lá talvez na última cela, no final do corredor, são amarrados, são presos ali, amarrados pelas mãos e pelos pés. E o que é mais interessante é que diz que meia-noite, ao invés de estarem lamuriando pela surra que haviam tomado, ao invés de estarem se queixando a Deus, talvez em oração, dizendo: Senhor, nós estávamos pregando teu evangelho, Senhor, nós libertamos aquela mulher da opressão espiritual, é assim que o Senhor nos presenteia, é assim que o Senhor nos recompensa por estarmos fazendo a tua obra. Não, ao invés de fazerem isso, aqueles discípulos, aqueles apóstolos estavam louvando ao Senhor, cantando hinos. E o texto é interessante que ele diz que todos os outros presos ouviam. Todos os outros presos estavam sendo impactados pelo testemunho daqueles homens, daqueles dois homens. É interessante você imaginar, coloque-se no lugar de um dos outros presos. Eles sabem, os outros presos sabem o que aconteceu com aqueles homens. A conversa corre ali no meio. Eles estão acostumados a ver pessoas chegando em situação semelhante àquela. E de repente eles começam a ver aqueles homens louvando, aqueles homens cantando. E eu fico imaginando aqui que tipo de hino o apóstolo Paulo e Silas estavam cantando. Afinal de contas, o saltério da igreja cristã talvez ainda não estivesse muito desenvolvido com hinos cristológicos. Então é muito provável que eles estivessem cantando os salmos, né? E vasculhando entre os salmos, eu me deparei com o Salmo 107, e ele me pareceu muito propício, e eu quero ler para você o Salmo 107, porque me parece um salmo que tenha sido muito propício para o apóstolo Paulo e Silas estarem cantando. Isso é uma mera conjectura, não há nenhum tipo de fundamento teológico para afirmar que era esse salmo, mas é um salmo propício, e diz o seguinte: então na sua angústia clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações, tirou-os das trevas da sombra da morte e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por sua maravilha para com os filhos dos homens, pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. E é exatamente isso que acontece logo na sequência. O que acontece é que há um tremor, o texto relata que houve um tremor, e o interessante é que Lucas, embora não faça referências externas, né, ele fala desse tremor que aconteceu na cadeia ali. Aparentemente o tremor, não houve um desdobramento desse tremor para a cidade, porque não há nenhum outro relato. Inclusive no dia seguinte, quando nós vamos ver mais para frente, não há nenhum tipo de relato sobre esse tremor. O tremor parece ter sido muito bem localizado. O tremor abala os alicerces da prisão,
e o tremor consegue abrir todas as portas e todas as cadeias, inclusive os grilhões que estavam nos braços e nas pernas dos prisioneiros. As portas todas se abrem e então, de fato, ali, como diz o Salmo, né, arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. E nós sabemos que é a mão de Deus agindo ali por meio desse tremor. E o que é interessante é que o apóstolo Paulo diante daquela situação toda daquela situação dos demais prisioneiros ali, eles simplesmente permanecem lá. Eles não fogem, não vão embora, e o carcereiro acorda, e quando o carcereiro acorda, ele então, pasmo, vendo tudo aberto, todas as portas abertas, ele fica ali num processo de desespero, ele saca a espada e pretende então se matar. O texto é claro, dizendo que ele pretendia suicidar-se, e na sequência o apóstolo Paulo grita: olha, não faça nenhum mal a você, porque todos nós estamos aqui. Não só o apóstolo Paulo e Silas, mas todos os outros presos. Eu fico imaginando que provavelmente os outros presos ficaram impactados por tudo que estava acontecendo, ficaram impactados pelo testemunho daqueles apóstolos e falaram: olha, se eles não saíram, é melhor a gente não sair também, porque é melhor estar perto desses caras do que arriscar alguma coisa além disso. Então é interessante perceber como o testemunho daqueles discípulos impacta aquelas vidas todas. Por quê? Porque eles são movidos por um propósito maior, um propósito que está muito, muito além do desejo de alívio pessoal, ou de proteção, ou de bem-estar pessoal. Eles estão movidos pelo desejo de levar o Evangelho a outras pessoas. E aí, depois de todo aquele processo miraculoso ali, o carcereiro se aproxima deles, tira eles de dentro da prisão, ajuda eles, dá um cuidado a eles ali em relação às feridas, e então o carcereiro fala a eles: o que eu preciso fazer para ser salvo? E isso nos leva à quarta e última lição do texto, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. O apóstolo Paulo então olha para aquele homem e diz: olha, diante da pergunta dele, o apóstolo Paulo diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Não foi exigido daquele carcereiro obras meritórias, não foi exigido daquele carcereiro sacrifício, não foi exigido daquele carcereiro algum tipo de comportamento especial, não foi exigido absolutamente nada. O que foi exigido dele foi crer em Jesus Cristo, porque no fim das contas, o que nós podemos fazer para alcançar a salvação é depositar em Cristo a nossa fé, é crer nele, é crer que ele é o Salvador, é crer em Jesus Cristo e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E nesse processo é que nós poderemos encontrar a salvação. Então percebam, meus queridos, que a missão não para. E esse é o título, é o título da nossa mensagem. A missão não para. Ela não para diante das potestades malignas que se levantam contra a igreja, contra o trabalho missionário. Ela não para diante das oposições políticas que se levantam diante da igreja. Ela não para diante dos reveses que acontecem, das prisões, do sofrimento que acontece no meio do caminhar da missão, porque o objetivo da missão é levar o Evangelho para que aqueles que possam ouvir o Evangelho possam crer em Jesus Cristo. O texto termina dizendo que o carcereiro leva o apóstolo Paulo e Silas para a sua casa, acorda a família toda. Perceba que a parte do tremor começa por volta de meia-noite. Então, madrugada dentro, eles entram em casa, né, depois de todo o processo. O carcereiro acorda a família toda, a família ouve o Evangelho, ouve o testemunho do carcereiro, ouve o testemunho dos apóstolos, confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador também, são batizados, sentam-se à mesa juntos, compartilham da ceia, compartilham do alimento juntos, tem um momento de comunhão e um momento de alegria, porque no fim das contas, o Evangelho, quando traz salvação a uma casa, ele traz alegria, ele traz satisfação, ele traz felicidade, porque aquele que encontra Jesus Cristo
por meio do Evangelho, encontra a salvação eterna para a vida. O texto então continua caminhando, dizendo que o apóstolo Paulo no dia seguinte recebe a notícia de que, de volta na cadeia, recebe a notícia de que estaria livre. Ele então evoca a legislação romana, dizendo: olha, nós somos cidadãos romanos e vocês nos humilharam em praça pública, nos condenaram sem um julgamento justo. Como é que é? Não pode ser assim, que os próprios magistrados é que venham até nós para nos libertar. Aqueles mesmos que mandaram nos prender injustamente, ilegalmente, eles é que venham aqui. E aqui nós temos uma lição de parênteses muito interessante, que às vezes o cristão ignora que a lei dos homens, ela precisa muitas vezes ser utilizada pela igreja, quando ela nos permite direitos que são de fato direitos dignos, direitos justos. Então o apóstolo Paulo não se furta ali. Existia uma legislação que lhe dava um direito a um julgamento, como cidadão romano, uma legislação que foi desrespeitada, e o apóstolo Paulo exige o cumprimento daquela lei. O texto então termina ali a narrativa, que os magistrados ficaram morrendo de medo, porque souberam que o apóstolo Paulo era cidadão romano. Aquilo, se fosse levado às últimas consequências, podia inclusive render a morte daqueles homens ou a prisão daqueles homens. Então eles imploram ao apóstolo Paulo e a Silas que saíssem da cidade. E o interessante é que o apóstolo volta à casa de Lídia, tanto ele como Silas voltam à casa de Lídia, e ao invés de se lamuriarem, o texto termina dizendo que eles deram uma palavra de ânimo para aquele grupo de discípulos que está se organizando ali, que está se reunindo ali. E aí ele diz o seguinte, verso 40, tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e então partiram. Ao invés de eles serem confortados pelos irmãos, eles confortam os irmãos, eles dão uma palavra de ânimo, uma palavra de força, dizendo: olha, a missão não para, a missão continua, os reveses vão acontecer, os obstáculos vão aparecer, mas a missão continua. A missão de levar o Evangelho a toda criatura continua. E que essa seja a lição especial para nós nessa noite. Que essa palavra seja aplicada ao seu coração. Que você se lembre que, diante da realidade do mundo espiritual, todo cristão em Cristo e somente em Cristo tem autoridade contra as forças das trevas. Que você se lembre também que o Evangelho ele sabota sistemas de opressão religiosa e de abuso do poder político quando vivido na esfera pública de maneira coerente, de maneira sábia, de maneira exitosa. O Evangelho ele tem essa capacidade de subverter sistemas que são opressores. Que você se lembre também que o cristão faz escolhas baseadas em propósitos maiores do que seu bem-estar ou seu alívio pessoal. As escolhas do cristão são baseadas no propósito de levar o Evangelho a toda criatura, para que todos possam conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E por fim, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso, a missão não para, porque nós precisamos continuar anunciando este Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Espero que essa palavra lhe traga conforto, lhe traga ânimo, lhe traga ensinamento, e que Deus aplique ela ao seu coração. E se Deus assim nos permitir, domingo que vem pela manhã estaremos dando continuidade aos nossos estudos na EBD, e domingo à noite estaremos mais uma vez aqui com mais uma mensagem no livro de Atos, dando continuidade a essa saga, aprendendo um pouco mais com o exemplo dos nossos primeiros irmãos ali da igreja inicial, e tentando aplicar às nossas vidas, aprender a colocar em nossas vidas em prática o Evangelho real em vidas reais. Que Deus nos abençoe, fique na paz, é o desejo do meu coração para vocês. Amém, meus irmãos. Até mais.